Por Lisboa e Benfica, Martim Maier. Martim, muito obrigado pela sua presença na SIC Notícias. Muito obrigado, Gonçalo. Queria começar esta entrevista perguntando-lhe se concorda com João Diogo Manteigas quando diz que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Sr. José Pereira da Costa, não está a ser isento na última, ou não foi isento, na última Assembleia Geral. Não concordo e discordo de o regulamento eleitoral não ter sido aprovado. Eu acho que deveria ter sido aprovado mais ainda depois do que se sucedeu durante a manhã, e acho que há aqui várias listas com responsabilidade em tudo aquilo que aconteceu. Acho que é claro que as Assembleias Gerais do Benfica não têm a representatividade dos sócios que deveriam ter. Há efetivamente duas listas que dominam as Assembleias Gerais e uma delas concretamente teve bastante responsabilidade em que as coisas tenham saído do controle. Não estou a dizer que o quisesse fazer, que quisesse que saísse de controle, mas definitivamente têm muita responsabilidade nisso, porque vieram-me propor diretamente abandonar a Assembleia Geral quando Luís Filipe Vieira começasse a falar. Eu opus-me terminantemente, não tem que ver com... Convidaram-no a tomar a decisão de sair? Convidaram, sim senhor, diretamente. Eu quero saber se alguém desmente isto. Mas agora, o Martim diz que identifica quem é que tem essa operação orquestrada. Quer concretizar? Com certeza. O Cristóvão Carvalho também já disse. João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes têm a Assembleia Geral controlada pelos seus seguidores. E, portanto, é altamente complicado ir contra isto. Vou-lhe dar um exemplo. Relativamente ao voto eletrónico e relativamente à possibilidade dos sócios que estão mais longe votarem, tivemos lá um dirigente que é coordenador das casas dos Estados Unidos e do Canadá, o Sr. Constantino. Ele apelou, foi falar, teve a coragem de ir falar e apelou a todos os candidatos que fossem sensíveis a que há muitos benfiquistas à volta dele que gostariam de votar. Sabe o que aconteceu? Apouparam-no, nem sequer o deixaram falar. E eu tenho a obrigação de trazer isto para aqui, não porque gosto de vir falar de situações menos boas do Benfica em praça pública, sempre pautei pelo positivismo na minha proposta para o Benfica, mas aqui tenho outra obrigação, informar os sócios que não estiveram na Assembleia Geral daquilo que se passou. Porque o que se passou é grave e porque o que se passou teve origem neste mesmo padrão. Há duas candidaturas que dominam as Assembleias Gerais e que, portanto, levam aqui mas de vez em quando... consegue perceber com que objetivo é que o fazem? Ouça, era claramente uma marcada de posição, mas quanto a mim, como não me revejo nisso porque eu sou democrata, o Benfica é um clube do povo, o Benfica é um clube democrata, temos que saber ouvir todas as pessoas, aquelas com quem concordamos e aquelas com quem não concordamos, e, portanto, abandonar a Assembleia Geral. Se eu fui lá para ouvir todos os sócios que queiram falar, porque é que eu hei de abandonar a Assembleia Geral? Não encontro nenhuma razão para isso. E isso, obviamente, causou distúrbios que começaram numa escalada, a partir de onde já é impossível reter o que se está a acontecer. Não é? Portanto, eu não digo que tenha plena responsabilidade, mas está na origem do que aconteceu. Graças a Deus, eu fico satisfeito do candidato João Noronha Lopes também se ter oposto a sair. Mas João Diogo Manteigas efetivamente convidou-nos para que o fizéssemos, de uma forma alinhada. E eu não concordo com isso. E tenho que mencionar que, obviamente, isso também tem, este tipo de comportamento, nos dias de jogos do Estádio da Luz, também tem muita influência nas sondagens que são apresentadas pela comunicação social. Porque estes grupos são efetivamente coordenados, eles estão organizados. E, portanto, esta é a realidade. Há muita coisa a apontar a Luís Filipe Vieira, mas vamos lá ver uma coisa. Ele foi nosso presidente. Há que saber ouvi-lo. Portanto, há que saber respeitar todos os sócios, há que saber perceber que numa Assembleia Geral também estão os sócios que não estão presentes e os principais responsáveis por esses sócios são os candidatos. Mas o que o Martim diz leva a crer que nesta Assembleia Geral havia já um clima preparado para Rui Costa, para hostilizar Rui Costa e se calhar também o Luís Filipe Vieira, ou sobretudo Luís Filipe Vieira. Eu pergunto-lhe se isso não é um levantar do véu perigoso para o dia das eleições. Por mim não havia nada preparado. Que outros o tenham feito, olhando para trás, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora repara o seguinte, por isso é que estas eleições são tão importantes. Por isso é que uma pessoa como o Sr. António Simões está comigo e é o meu mandatário. Porque os benfiquistas têm que perceber, até por estas atitudes, em que é que vão votar.
E o que nós queremos é um Benfica diferente. É um Benfica fresco, é um Benfica novo, de pessoas que vêm com uma nova energia, com a competência para desenvolver o clube. Mas não se pode fazer isso de qualquer forma, não se pode trazer para as eleições do Benfica fatores de instabilidade que provocam instabilidade no plantel e que promovem que o Benfica não ganhe em campo, fatores de instabilidade como aquilo que aconteceu ontem, que eu, ou muito me engano, hoje estará nos 4 cantos do mundo. E, obviamente, que temos que todos tentar defender aquilo que é o voto universal. Porque repara o seguinte, Gonçalo, quando se aprovasse ontem o regulamento eleitoral, que é um conjunto de regras práticas para que decorram as eleições com base nessas regras e que derivam dos estatutos, não se estava ali implicitamente a aprovar o voto eletrónico nas regiões autónomas e nos países estrangeiros. E eu vou explicar porquê. Porque só depois de formalizadas as candidaturas, que está para dia 10, é que as candidaturas, efetivamente bem formalizadas, se reunirão e decidirão sobre se o voto eletrónico é implementado e de que maneira é implementado, e havendo lisura, havendo a plena transparência de que a solução que é proposta pode ser aceite, então que se aceite, a não ser que seja por razões eleitoralistas, mas se do ponto de vista da lisura, do ponto de vista da transparência das eleições, a solução tecnológica assim permitir, então ficamos vazios de razões para que pessoas como o Sr. Constantino, que é benfiquista, que vive nos Estados Unidos a 10 mil quilómetros do Estádio da Luz, possa votar facilmente. E se não houver consenso, já estava previsto neste mesmo regulamento eleitoral a solução alternativa. Portanto, iríamos ter tempo para debater essa matéria. Agora, repara o seguinte, imagine que agora, na presente data, uma determinada candidatura não formalizada era a única que se opunha ao voto eletrónico. E que, por alguma razão, a quando da sua formalização, não cumpria com todos os critérios. Estaríamos a pôr de fora o voto eletrónico antes de tempo. Portanto, haveria no futuro uma data, após a formalização das candidaturas, em que podíamos vir a escolher ser a favor ou ser contra. E se todos estivessem de acordo, então seria implementado. Mais importante do que isso, deixe-me dar nota do seguinte. Não há dúvida nenhuma, para todos os benfiquistas, o voto universal deve ser defendido. E qualquer candidato que não o faça tem que explicar porquê. Isso leva-me a perguntar 2 coisas. Primeiro, tendo em conta as acusações que fez, se o facto de terem sido ontem alvos de chumbo os 2 documentos apresentados pela direção de Rui Costa, se já ia chumbar, fossem bons ou maus os resultados, porque é o que parece pela concentração que diz Martim Maier que houve, e se nestas eleições este tipo de clima e o facto de rejeitarem o voto universal é para tentarem, de facto, controlar, como disse, que os votos se concentrem mais em Lisboa, onde podem estar mais representadas essas 2 listas. É isso? Eu volto a dizer, quem esteja numa Assembleia Geral do Benfica compreende ao fim de 3 minutos que há uma cartilha. E quem está de acordo com essa linha pode falar, pode dizer o que quiser, é aplaudido. Quem está contra essa linha não consegue falar, é apupado, são mal criados, tudo aquilo que está contra aquilo que vem bem definido do que é o Benfica. Portanto, as pessoas e os sócios vão ter, no dia 25 de outubro, uma grande oportunidade de escolher alguém para presidente do Benfica que efetivamente traga de volta essa categoria, traga de volta a grandeza do Benfica, saiba pôr o Benfica como um clube global, um clube de um prestígio absolutamente extraordinário, outra vez de onde ele saiu há algum tempo e está com saudades de voltar. E, portanto, mesmo para terminar, Martim, os documentos seriam chumbados ou sim ontem? Obviamente. Não havia hipótese de passarem, tendo em conta o que nos relata? Não havia hipótese, mas eu dou nota do seguinte. O regulamento eleitoral foi chumbado por 69% dos votos. Quer dizer que 31% dos votos votou a favor. Sim. Tal qual como eu. Deixa essa nota. Martim, muito obrigado pela sua presença, Gonçalo. Nesta SIC Notícias. Deveremos voltar a falar brevemente, porque as eleições do Benfica são no dia